Boa tarde, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Klein, no mais um dia de Klein sobre vida. E hoje estamos completando uma semana de canal e durante essa uma semana tivemos mais de 120 inscritos. Foi simplesmente uma semana maravilhosa e eu não tenho nem palavras para descrever qual que foi a felicidade nessa única primeira semana de canal e espero que o alcance agora seja daqui para frente, aumentando conforme o passar dos dias. Bom, hoje é Dia dos Pais, então nada melhor do que falar sobre esse tema, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todos os pais que estiverem vendo esse vídeo, aos futuros pais também. Vocês têm um papel muito importante agora de guiar uma futura geração para se tornar pessoas melhores. E o meu canal também é com o intuito de falar com essas pessoas também, porque os filhos, os frutos que a gente deixa aqui na Terra são de diversas formas, de jeitos diferentes e alguns, inclusive, vêm apenas para servir de uma experiência maior ainda para nossa vida, para o nosso coração e para tudo ao nosso redor. Ser pai, eu acho que é uma dádiva que poucas pessoas conseguem ter. E falar sobre pai, cara, pra mim é meio complicado. Eu perdi meu pai em 2018, né? E ter perdido ele foi simplesmente uma das coisas mais difíceis da minha vida, porque meu pai, digamos assim, quando eu nasci e ficaram sabendo tempos depois que eu teria as condições que eu tenho hoje, né? Eu teria deficiência, naquela época nem se falava muito do meu Asperger. Na verdade, eu fui descobrir o Asperger depois da morte do meu pai, isso inclusive vai ser tema do outro vídeo. É, Meu pai, digamos assim, ele ficou com grande maioria das pessoas com medo, cara. Com medo do que poderia acontecer comigo, com medo do que eu me tornaria, com medo do que o mundo faria comigo enquanto eu tivesse a deficiência física. Então, a atitude do meu pai é totalmente compreensível, mas ele tentou me prender o máximo que ele pôde para evitar com que eu me machucasse. E isso foi a forma dele de me proteger. Eu sei que ele fez isso com amor e tudo isso para melhorar e me tornar uma pessoa melhor na minha vida. Porém, cara, digamos que esse fato, esse medo todo, querendo ou não, gerou algumas reações que hoje em dia eu já consigo lidar com isso perfeitamente, mas na época foram muito chatas para mim. Por exemplo, eu tinha um medo enorme de falar com as pessoas. Eu não sabia chegar com elas e vivia com medo de falar algo com elas, justamente porque o exemplo que eu tinha em casa, o que o meu pai me ensinou, é que a grande maioria das pessoas elas tendem a ser maldosas. Isso não deixa de ser uma verdade, realmente. Muitas pessoas não sabem como lidar com as outras, principalmente se elas tiverem deficiências, problemas, condições psicológicas não naturais. Então é uma tendência das pessoas serem malignas. Porém, isso fez com que eu tivesse um medo tão grande que a forma que eu encontrei de fazer amizades foi uma forma muito pouco saudável. Porque através desse medo todo eu comecei a obedecer e a ser como se fosse um tipo de capacho das outras pessoas, vamos dizer assim. Eu criei um transtorno de dependência por elas. Elas podiam dizer exatamente onde eu deveria ir e o que eu deveria fazer e eu teria que obedecer elas, sendo que hoje isso não faz um enorme sentido. Hoje eu entendo que as minhas condições não me tornam menos humanos nem inferior a qualquer tipo de ser humano. Mas a educação que meu pai deu naquela época, o que ele ensinou pra mim, foi que eu teria que ser totalmente dependente das pessoas até um ponto da minha vida e que eu teria que aceitar essa realidade, sendo que isso não é verdade, cara. E como eu falei, eu não culpo meu pai na época por ter pensado isso. Inclusive, o que mais me dói, que sempre me faz eu chorar, é que com o passar dos tempos, depois que aconteceu diversas coisas na minha vida, depois que teve diversas discussões e realidades que não vale a pena contar agora de início de canal, meu pai começou a ter uma visão diferente sobre mim. Começou a realmente me enxergar como alguém capacitado, alguém que poderia alcançar os seus sonhos, mas precisava era de auxílio
de suporte, não de ordens ou de tarefas ou de construções sociais totalmente baseada em medo. Então ele foi realmente começando a me dar asas e me apoiar onde eu poderia, mas aí o destino e suas armadilhas, ele infelizmente morreu vítima de câncer nos ossos em 13 de outubro de 2018. Um dia simplesmente lamentável, porque o mais perigoso, eu acho, o mais complicado não é simplesmente o luto, você perder a pessoa. É que ele tinha uma rotina, ele era alguém tão datado, cara, que ele acordava todo dia para ir fazer café. E quando uma pessoa assim falece, você acorda no outro dia e não consegue ver ela, é, é simplesmente tenebroso. Parece que é um pesadelo enorme que você vai acordar uma hora. E realmente, eu não acho que essa definição esteja tão errada no contexto filosófico. A morte de um parente importante é um pesadelo enorme que demora pra gente acordar. Mas quando a gente acorda, é a melhor coisa. Significa que a gente pode seguir a nossa vida. E o que meu pai fez durante a minha vida, cara, eu acho que foi completamente necessário. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, baseada no medo que ele fez. Ele foi um pai maravilhoso, uma pessoa excelente. E eu acho que os pais novos, se tiverem filhos autistas deficientes, ou pelo menos alguma dessas coisas, ou autistas ou deficientes, ou como no meu caso, autista e deficiente, é necessário que você tenha um cuidado e ofereça apoio, suporte a esses seus filhos. Converse com eles, o ato de conversar é a coisa mais maravilhosa. Talvez ele esteja trancado no quarto, principalmente se você tiver um filho que seja adolescente, porque a fase da adolescência, principalmente pra gente que é autista, é uma fase ainda mais complicada, onde vamos moldando a nossa mentalidade. Conseguir o diagnóstico antecipado é simplesmente essencial, mas acima de tudo, a conversa, o diálogo, o perguntar para essa pessoa o que de verdade ela quer. Comece tentando procurar, comece falando, filho, do que você precisa, fala pro pai o que você acha bom. Comece também tentando influenciar ele a ter bons atos, a ele entender a realidade dele e trabalhar com suas limitações, não aumentar mais as limitações. Explicar com ele, olha filho, você é limitado por isso, isso e aquilo, mas podemos trabalhar para que você tenha isso, isso e resolva a limitação sua nisso. Garanta outras habilidades fora daqueles que são limitados. Porque, como eu disse no vídeo anterior, limitações existem para serem superadas ou para serem contornadas. A limitação realmente se torna algo trancafiado, preso, quando a gente faz aquela pessoa acreditar que aquele limite é maior que ela. Não podemos deixar que os limites sejam maiores que as pessoas. As pessoas que são sempre maiores que os seus limites. Porque já está dizendo, limitado é algo limitado. Então, para todos os pais que estiverem vendo isso, abrace seus filhos, comemore o Dia dos Pais, faça o Dia dos Pais serem todos os dias. Para quem não tiver pai, só tiver mãe, as mães também que façam o papel de pai, porque eu perdi minha mãe muito cedo, eu perdi minha mãe quando eu tinha apenas 1 ano e 8 meses, e meu pai fez papel de pai, mãe, tio, tia, avô e avó, fez a família inteira. E ele não deixou de cumprir esse papel apesar de todos os erros. Então, o papel de pai é um papel super importante na nossa sociedade. E o mais triste é que a nossa sociedade anda sendo construída com a falta de um bom exemplo de pai. Os memes como meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, ou coisas batidas como o papel do homem é sempre abandonar os seus filhos, cria uma realidade muito triste. É uma realidade como o Gog diz numa música que eu amo, que é Quando o Pai Se Vai. A gente tem que crer que muito pai faz por merecer, cara. Que o filho contrai muita doença sem a sua ausência, com a falta da sua presença, cara. Então, toda geração, que nem mesmo o Gog diz na mesma música, toda geração perde incentivo sem a presença do pai, da figura paterna na vida. Então, a todos que estão ouvindo, um feliz Dia dos Pais. As mães solteiras, também um feliz Dia dos Pais. Continue sempre levando os seus filhos a serem maiores que seus limites. Continue tornando eles maiores do que eles acreditam que possam ser. Faça eles abraçarem o mundo, não ter medo deles. Façam eles enfrentar a sociedade acima das suas dificuldades. Não tornar as dificuldades, as pressões sociais maiores que eles.
porque no futuro eles estarão por aqui, ensinando a vocês como serem pais melhores a cada dia. Dito isso, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais.